Oi, pessoal. Nessa aula de hoje eu vou falar de duas medidas específicas. A primeira, a medida linear, que é a medida de linha. Para eu apresentar para vocês, eu tenho aqui um segmento de reta, onde ele tem uma distância que vai desse ponto até esse ponto. Eu vou prolongar aqui com duas retas paralelas, uma projeção desse segmento aqui. Então, eu lancei ali, ó, duas retas. O que a gente vai verificar? Que a mesma medida que tem aqui, ó, desse ponto até esse ponto, vai ser a mesma medida daqui para cá e assim por diante. Então, eu vou me afastando do segmento de reta, mas a medida se mantém. Eu chamei ela de X metros, tá? Então, é X metros aqui e vai ser X metros lá, em todas elas vai ser X metros. Então, não tem alteração dessa medida. A outra medida que a gente vai falar é da medida angular, que são as medidas de ângulos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois segmentos de reta que partem do mesmo ponto ali, ó. Esse ponto comum aqui, que é onde houve a junção dos dois segmentos de reta, é chamado de vértice. O que acontece? Vamos ver a distância dessa reta para essa reta. Então, aqui, ó, eu tenho uma distância aqui, ó, entre essas duas retas. Notem que essa distância, conforme ela vai se afastando do vértice, ela aumenta. Então, ali, ó, quanto mais longe do vértice, maior fica a distância. Isso se dá por causa do ângulo, porque o ângulo é uma abertura. Tá, como é que eu faço para identificar esse ângulo matematicamente, né? Como que a gente faz? A gente coloca dois arcos para poder representar. Então, aqui, ó, o vermelho é o ângulo nessa parte de cá, que também é uma abertura angular, e o verde é esse ângulo do lado de cá. Então, os dois juntos vão somar 360 graus. Para mostrar melhor isso para vocês, eu fiz um polígono aqui, ó, um polígono fechado, para mostrar o que acontece. Quando eu faço, eu anoto que eu quero falar desse ângulo aqui, se tratando de um polígono, eu digo que esse ângulo é um ângulo externo. E quando eu coloco a indicação deste ângulo aqui, ó, o verdinho, ele é um ângulo interno deste polígono. Então, eu tenho, no caso, quando o polígono é fechado, eu posso estipular qual é o ângulo externo e qual é o ângulo interno. Mas esses ângulos, eles têm uma classificação? Esses ângulos também têm uma classificação, sim. No caso aqui, ó, quando esse ângulo ele mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Então, ele é representado sempre com esse quadradinho, com um pontinho ali no meio. Então, é o ângulo de 90 graus. Quando o ângulo é menor do que 90 graus, no caso aqui ele é mais fechadinho, ele é chamado de ângulo agudo. Quando esse ângulo é mais aberto e ele é maior do que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, que é o ângulo maior de 90. E eu tenho o ângulo de 180 graus, que é o ângulo que a gente chama de ângulo raso. Então, essa é a classificação para os ângulos. Agora, prolongando um pouquinho mais o nosso assunto, vamos falar sobre os triângulos, tá? O que vem a ser um triângulo? Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos, consequentemente. Então, ele vai ter 1, 2, 3 lados, que eu nominei eles ali de A, B e C, e, consequentemente, 3 ângulos. No caso aqui, nós vamos falar só dos ângulos internos desse triângulo, tá? Vamos ver como que o triângulo pode ser classificado. A classificação dos triângulos, ela pode ser quanto aos lados. Eu vou ter 3 tipos de triângulo em relação aos lados: o equilátero,
isósceles e o escaleno. O equilátero é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos iguais, tá? Que seria esse triângulo aqui, por exemplo. Então, ele tem esse lado que é igual a esse, que é igual a esse, e os 3 ângulos que são iguais também, tá? Os ângulos internos desse triângulo aqui. Depois, eu tenho o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles, ele tem 2 lados e 2 ângulos iguais. Então, aqui ele está representado esse lado igual a esse, e esse último aqui é o diferente, tá? Então, ele tem esses 2 lados iguais, esses 2 ângulos iguais e este ângulo aqui diferente, certo? Ele tem essa característica. O último triângulo é o triângulo escaleno. Isso falando em relação aos lados, tá? O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os lados e todos os ângulos diferentes. Então, eu tenho aqui esse lado diferente desse, e esse ângulo diferente desse, diferente desse. Então, ele tem essa característica aqui. Outra maneira da gente fazer uma classificação dos triângulos são quanto aos ângulos. Quais são os triângulos que eu tenho em relação à classificação quanto aos ângulos? O acutângulo, o obtusângulo e o retângulo. Vamos ver cada um. O acutângulo, os seus ângulos internos medem menos que 90 graus. Então, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Esse aqui é um exemplo de triângulo acutângulo. Todos os ângulos internos medem menos do que 90 graus. Vamos ver agora o obtusângulo. O obtusângulo, ele possui um ângulo interno maior do que 90 graus. Olha o exemplo aqui, ó. Este ângulo aqui é maior do que 90. Então, esse é um triângulo obtusângulo. Vamos ver uma outra classificação. O triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno de 90 graus. Então, tá aqui, ó, o ângulo interno dele de 90 graus. Esse é o triângulo retângulo, que a gente vai estudar ele mais profundamente numa outra aula. Hoje eu só estou apresentando ele para vocês. E por fim, uma última e muito importante propriedade dos triângulos é a seguinte: que qualquer triângulo, em qualquer triângulo, tá? A soma dos ângulos internos, deixa eu fazer uma correção aqui. A propriedade é a seguinte: a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, independente do tipo de triângulo que eu estiver trabalhando, quanto aos lados, quanto aos ângulos, não importa. A soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Ok? Um abraço e até a próxima aula.